Querem nos parar. Este é o tema da nossa meditação de hoje, baseada na história bíblica daquilo que viveu os nossos pais na fé, os apóstolos de Jesus Cristo que começaram a fazer a obra do Senhor conforme este Novo Testamento, baseado na fé, no sangue de Cristo Jesus, na sua ressurreição, e nisto que para nós é a chave e o caminho de salvação que nós abraçamos, eles foram os primeiros a falar. Mesmo pregando para o seu próprio povo, que conheciam de sacrifícios de animais, que conheciam da lei, ainda era um desafio porque eles estavam pregando algo novo para aqueles homens e aquelas mulheres. Mas algo que Deus estava confirmando não só através dos sinais que Jesus fez, daquilo que ele ensinou e falou, mas através da sua ressurreição. A ressurreição de Jesus foi um marco para a história, a verdade da igreja e da verdade bíblica que Deus estava revelando. E nós temos caminhados nestes dois últimos capítulos, Atos capítulo 2 e capítulo 3, a descida do Pentecoste, vindo ser este revestimento de poder que dava aos apóstolos não só uma ousadia extraordinária, uma sabedoria de pregação extraordinária. Nós começamos a ver o poder do Espírito Santo usando a eles e trazendo fruto espiritual, fruto de salvação. Porque uma das coisas que nós devemos sempre observar, quando o mover é de Deus, é que o fruto dele, o propósito dele, é algo que glorifica a Deus e verdadeiramente edifica a igreja e o crente em particular. Mas nós terminamos o capítulo 3 quando nós aprendemos e caminhamos na história daquele homem que era coxo, não podia andar, e foi curado ali por João e Pedro. No caso, eles foram as pessoas que oraram, que falaram em nome de Jesus, mas pelo poder de Jesus e este ressuscitado, aquele homem foi feito são. E aí Pedro, mais uma vez, ao ser questionado, prega a palavra, ensina a verdade e termina naquilo que nós meditamos na segunda-feira, falando a razão, não é, da ressurreição de Cristo e o que aquilo significava para aquele grupo de pessoas que estavam ouvindo ele, que eram os judeus que estavam ali em Jerusalém. Agora nós vamos começar o capítulo 4. Terminando essa história, aqueles homens ali estavam ouvindo a palavra de Deus. E agora, no capítulo 4, nós leremos os primeiros 4 versículos. E nós vamos ver um primeiro levante contra aqueles que estavam fazendo a obra de Deus. Diz o texto bíblico, capítulo 4 de Atos, versículo 1 ao 4. E eu já quero aproveitar e saudar a você na paz do Senhor Jesus. O texto diz: e estando eles falando ao povo, sobrevieram os sacerdotes e o capitão do templo e os saduceus, doendo-se muito de que ensinassem o povo e anunciassem em Jesus a ressurreição dos mortos. E lançaram mão deles e os encerraram na prisão até o dia seguinte, pois já era tarde. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra creram, e chegou o número desses homens a quase 5.000. E nós vamos parar para a nossa meditação nestes primeiros versículos aí. Ora, o que aconteceu é que Pedro e João pregando a Cristo Jesus e Cristo ressuscitado, as pessoas estavam escutando, e diz o texto que a elite espiritual, aqueles que ensinavam aquelas pessoas, que eram a liderança da igreja da época, que não era a igreja cristã, mas a igreja judaica, no sentido que era o templo, não é? Era aquilo que até de Moisés, até aquele momento, estava em vigor. Portanto, era tudo que os judeus conheciam como verdade. Ora, estes líderes saíram e, ao ver Pedro, João ensinando, a Bíblia Sagrada diz que eles se doeram muito. E o que eu encontro aqui, uma das coisas, eu vou fazer mais ainda uma colocação antes de dizer o que eu encontro no coração deles, é que uma das coisas que está claro aqui nas Escrituras que eles se doeram, e isso vale muito para os saduceus, é que em Jesus
João e Pedro estavam ensinando a ressurreição dos mortos. Doía mais porque a ressurreição dos mortos, em particular, era uma doutrina, era um ensinamento que os saduceus não aceitavam como verdade. Havia dentro do judaísmo algumas seitas, algumas divisões, seria mais ou menos como nós hoje teremos as nossas denominações. Dentro do mesmo judaísmo, com o mesmo Torá, ou seja, com uma mesma Bíblia, haviam entendimentos teológicos semelhantes ao que nós temos hoje. E os saduceus tinham esta crença que a ressurreição não existia e jamais existiria. Ora, então agora aparece João e Pedro ensinando ao povo, depois daquele milagre que aconteceu, em Jesus, a ressurreição. Isso fez doer mais. Não só os sacerdotes se doeram, porque eles, junto aos escribas, são aqueles que têm a função, o privilégio de ensinar, e agora aqueles ali estavam mudando a situação, aquilo que era o costume. Quem eram eles para estar estudando, explicando, ensinando, quando estes homens, sacerdotes, saduceus, eram muito mais estudiosos? É bem verdade que a nação de Israel, mesmo as pessoas comuns, aprendiam da palavra desde a sua infância. Isso é uma realidade. Não existia em Israel alguma realidade como hoje, de muitos crentes que desconhecem quase a totalidade das escrituras. Não existia isso, mas mesmo assim, este grupo era seleto em dedicar-se ao estudo, né, e a trabalhar e a ensinar a palavra de Deus. Ora, o texto diz que eles se doeram muito que ensinassem o povo. E esse é o primeiro pensamento que eu gostaria de fazer-nos entender neste dia. Há pessoas que estão se doendo muito pelo nosso ensino. Uns estão doendo porque talvez eu e você não tenhamos a formação, a posição, o domínio do conteúdo, e nós, portanto, em seus olhos, não temos o direito de estar falando publicamente desse evangelho, dessas escrituras. Outros, como os saduceus, têm um problema muito sério conosco. É que eles entendem a escritura de uma maneira e para eles aquilo é uma verdade, e qualquer pessoa que esteja, portanto, ensinando contrário àquilo que a sua seita na época, não é? Ou no caso da sua denominação de hoje, fazendo esse paralelo, ele se dói muito, porque para ele aquilo que ele crê é uma verdade, e você e eu, ou alguém, pode estar ensinando algo que seja contrário àquilo que ele crê. E muitas vezes nós tudo colocamos como contrário, é o diabo que está parando, que está nos provocando, querem nos parar, e alguém já, quando escuta isso, da força que nos queira parar de pregar a verdade, ou de ensinar, ou de viver o evangelho, tudo nós dizemos é o maligno. Bem, é verdade que o reino das trevas não tem interesse algum de ver o reino de Deus, as pessoas virem para Jesus, serem transformadas. Pelo contrário, um a um ele quer enganar, ele quer tirar da verdade, não permitir que estes cheguem à verdade. É bem verdade. É um reino que se opõe, mas ao mesmo tempo que nós temos uma realidade espiritual operando, também é tão realidade a nossa decisão, o nosso dia a dia, a nossa realidade humana de decisão. Nem nós somos, com perdão da palavra, possessos pelo Espírito do Senhor, não somos. Amém, irmãos? Nós somos livres. Nós amamos ao Espírito de Deus, nós obedecemos, queremos conhecer, inclusive pela palavra, para obedecermos. Nem todos os que estão nas trevas são possessos e estão sendo usados diretamente pelo inimigo. Compreendemos isso? Há estas duas forças, estes dois reinos? Claro. Claro que sim. Há uma oposição espiritual, há pessoas que são usadas pelo Espírito da treva. Sim, é bíblico, inclusive. Para ser sincero, nos chama a atenção o texto que Jesus fala do próprio Pedro: para trás de mim, Satanás, que essas palavras, essa inspiração tua agora não é de Deus. Você não conhece as coisas que são de Deus, senão só as que estão daqui.
No entanto, nós vemos aqui pessoas que, pelo seu zelo religioso da sua denominação, que pelo zelo da sua posição dentro de um sistema, os doía. Agora, Pedro e João estavam ali em sua simplicidade, é bem verdade que eles eram pescadores, e você vai dizer, isso mesmo, que o evangelho é só para gente simples e etc. Não, Paulo era um homem, era dessa nata, estudadíssimo. Ele era a nata das natas, irmãos. E Deus o chamou para, inclusive, ser a voz ou a pena que nos deu a maior parte do texto do Novo Testamento. Então não é por termos ou não termos, mas pela verdade e por aquele que quis revelar e quis usar. Aleluia. Aquele Pedro e João, pescadores ou ex-pescadores, foi quem Jesus escolheu para serem testemunhas, não só da vida de Jesus, andar com ele, ver os milagres, ver as palavras, observar tudo que ele fez, tudo que ele fazia, acompanhar a sua ida à cruz, estar com ele. Quando ele partiu o pão naquela Santa Ceia, não estava a multidão, estavam eles. Quando Jesus disse, este é o meu corpo que é partido por vós, fazer isso em memória de mim, eles não sabiam o que aconteceria, o que significava isso. Este é o sangue do Novo Testamento, o meu sangue que é derramado por vós. Eles não entendiam naquele momento, mas eles estavam ali. Eles testemunharam tudo. Jesus morreu, Jesus ressuscitou. E eles foram das testemunhas. Gente humana que viu Jesus ressuscitado, e o ouviu, e esteve com ele ressuscitado, até o dia da sua ascensão ao céu. Nós lemos aqui no começo de Atos dos Apóstolos, eles estavam ali, e foi este Jesus que mandou eles irem lá para aquela salinha, para esperarem o Espírito Santo. Ora, quem quer nos parar? Há uma força do inimigo? Sim, mas não vamos ficar dando ao diabo aquilo que não é dele. Muitos estão também conduídos. Deixa eu mostrar isso claramente. Aqueles que querem, que estão ensinando um evangelho sem necessidade de perdão, sem necessidade de arrependimento, sem crer em verdade, né? Nessa semana nós estamos explicando sobre isso na classe escola dominical. Algumas deles nem creem que exista pecado, não creem que exista o inferno. Quando nós ensinamos a verdade de céu e inferno, do que é o pecado, e que só por Cristo Jesus, só pelo arrependimento se sai, eles se doem. Há outros que querem trazer movimentos espiritualistas dentro da igreja e estão deixando o ensino da palavra. E Jesus foi quem disse, o meu povo erra, porque não conhece as Escrituras, nem o poder de Deus. Então nós precisamos conhecer o poder de Deus, mas precisamos conhecer as Escrituras, para que o poder que se manifeste, nós possamos discernir se é de Deus ou não é de Deus. Então nós vemos outras denominações que nós convivemos e muitas vezes na nossa humanidade dizemos nós não queremos ser melhor ou pior, nós não queremos ser diferentes, será que nós não podemos ser um? No entanto, quando nós vamos pela palavra, é como os saduceus, eles dizem não há ressurreição, mas aqueles que viram Jesus ressurreto não podem dizer outra coisa. Jesus ressuscitou. Uns dizem, não há batismo no Espírito Santo, não há falar em línguas. Mas nós que fomos batizados no Espírito Santo e que falamos em línguas, somos prova de que o Senhor Jesus continua a fazê-lo hoje. Amém. Não só encontramos na Escritura que seria assim, mas vivemos isso em nossa realidade. Então muitos se doem, né? E o que acontece? Eles tentam parar. O texto bíblico diz que eles lançaram mãos deles e o encerraram na prisão. Enquanto há uma tentativa de parar, por outro lado, nós vemos que valeu a pena pregar. João e Pedro ensinaram a verdade, testemunharam da verdade, e a palavra de Deus no versículo 4 diz que muitos ouviram a palavra e creram, e o número destes homens chegou a 5.000. Daquela conversa, daquele testemunho de Pedro ali, 5.000 homens se converteram, entregaram a sua vida a este evangelho que para eles era novo, era radical, era diferente daquilo que eles criam, era diferente do que os sacerdotes e saduceus ensinavam a eles. Mas eles creram, porque nós entramos nessa porta crendo, nos arrependendo e crendo. Aleluia.
que as prisões humanas de estar preso, ou as prisões sociais de nos deixarem de lado, de falar mal de nós, ou qualquer coisa, que aqueles que não convivem, não comungam, não estão em comunhão espiritual com este evangelho bíblico, não possa nos parar, em nome de Jesus. Este é o pedido que enche o meu coração, que nós possamos continuar aqui. Quando eu digo aqui, é na palavra, é voltando na fonte da revelação. Muitos estão falando cristianismo, espiritualidade, poder, isso, aquilo, mas precisamos ter tudo isso arraigado na palavra. Que o Deus da palavra, que nos revelou todas essas coisas, nos ajude a continuar a sermos como João e Pedro, testemunhas do que a palavra fez, do que a palavra diz, do que a palavra faz em nós até hoje, como eu dei 2 casos aqui, que até hoje é cumprida esta palavra em nossas vidas. Nós não podemos testemunhar de outra coisa. Aleluia. Jesus disse que ia acontecer. Os discípulos vivenciaram e falaram, usados por Deus, que ia acontecer no futuro para outras pessoas também, e acontece com a gente até hoje. Porque esta é a revelação de Deus. Que Deus nos guarde de sermos fiéis, de não darmos ouvidos nem temor das forças que se levantarão, e até porque estão entristecidos que nós estamos falando, mas só entristeceremos se nós falarmos. Amém? Nós precisamos juntar-nos em força, uns aos outros em oração, mas você onde estiver vai continuar falando, e eu onde estiver vamos continuar falando, declarando a verdade deste evangelho. E se lançarem mão de nós e colocarem na prisão, seja física, seja social, seja o que for, até mesmo dentro do contexto da igreja evangélica, que o Senhor nos dê força a ser fiéis como estes homens e essas mulheres do texto sagrado foram fiéis. Por quê? Porque as 5.000 almas e outras tantas que o Senhor ainda está a salvar nestes dias, Ele continua operando, e a salvação não vem pelo engano, a salvação vem pela verdade. Eu digo agora, recentemente eu cheguei a essa conclusão, nós não pregamos a verdade, nós pregamos a palavra. Agora a palavra é a verdade. Que Deus abençoe a cada um e nos dê fortaleza no Senhor, em nome de Jesus. Amém.